Livro Preparação para a Morte, de Santo Afonso Maria de Ligório. Consideração 6. Morte do pecador. Chega a ruína, eles buscarão a paz, e não haverá. A um desastre sucederá outro. Livro de Ezequiel, capítulo 7, versículos do 25 ao 26. Ponto 3. Grande coisa, Deus não cessa de ameaçar os pecadores com uma má morte. Então me invocarão e eu não ouvirei. Livro do Provérbio, capítulo 1, versículo 28. Porventura ouvirá Deus o seu clamor quando lhe sobrevier a tribulação? Livro de Jó, capítulo 27, versículo 9. Eu me rirei de vossa ruína, zombarei de vós. Provérbio, capítulo 1, versículo 26. Quando Deus ri, significa que Ele não quer ter compaixão. A mim pertence a vingança, e eu lhes darei a paga a seu tempo, quando seu pé resvalar. Livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 15. E em tantos outros lugares ameaça o mesmo, e os pecadores vivem em paz e seguros, como se Deus lhes houvesse, certamente, prometido o perdão e o paraíso na hora da morte. É verdade que em qualquer momento que se converta o pecador, Deus prometeu perdoar, mas não disse que o pecador na hora da morte se converterá. Na verdade, muitas vezes protestou quem vive em pecado morrerá. Morrereis no vosso pecado. Livro de João, capítulo 8, versículo 21. Morrereis nos vossos pecados. Livro de João, capítulo 8, versículo 24. Disse que quem o procurar na hora da morte não encontrará. Vós me buscareis e não me encontrareis. Livro de João, capítulo 7, versículo 34. É preciso, portanto, procurar a Deus quando se pode encontrá-lo. Buscai o Senhor enquanto se pode encontrar. Livro de Isaías, capítulo 5, versículo 6. Sim, porque virá o tempo que não poderá mais encontrá-lo. Pobres pecadores, pobres cegos que se reduzem a converter-se na hora da morte, quando não haverá mais tempo de conversão. De Santo Ambrósio, os ímpios não aprenderão a praticar o bem, senão quando já não é tempo. Deus quer salvar a todos, mas castiga os obstinados. Se alguma vez certo miserável, encontrando-se em pecado, fosse acometido repentinamente, se lhe fossem destituídos os sentidos, qual compaixão não daria a todos? Vê-lo morrer em sacramentos e sem sinal de contrição. E que contentamento não teriam todos se ele voltasse a si, procurasse absolvição e fizesse atos de arrependimento. Mas não é, pois, um louco aquele que, tendo tempo de fazê-lo, segue em pecado. Ou então, torna a pecar e se põe em perigo de ser surpreendido pela morte, no tempo da qual talvez se arrependa, talvez não. Espanta-nos ver morrer imprevistamente e, contudo, tantos voluntariamente se colocam no perigo de assim morrer, e morrem em pecado. Peso justo e balança justa são do Senhor. Provérbio, capítulo 16, versículo 11. Nós não fazemos caso das graças que nos dá o Senhor, mas Ele bem as tem em conta e as mede, e quando as vê desprezadas até certo término, deixa o pecador em seu pecado, e assim o faz morrer. Miserável quem se reduz a fazer penitência na hora da morte. De Santo Agostinho. É fraca a penitência procurada pelo fraco. São Jerônimo diz que de 100.000 pecadores que se reduzem a viver no pecado até a hora da morte, apenas um se salvará. De 100.000 cujas vidas foram más, dificilmente um deles merecerá, ao morrer, o perdão de Deus. De São Vicente Ferrer, que seria um milagre maior que um destes se salvasse que fazer ressuscitar o morto.
É maior milagre que os que vivem mal tenham um bom fim do que ressuscitar os mortos. Que dor, que arrependimento haveria na hora da morte de quem até então amou o pecado? Narração Belarmino, que ao assistir a um certo moribundo e tendo exortado a fazer um ato de contrição, lhe respondeu o enfermo que não sabia do que se tratava a contrição. Procurou Belarmino explicá-lo, mas disse o enfermo: Padre, não te compreendo, não sou capaz destas coisas. E assim faleceu, dando visíveis sinais de sua condenação. Como Belarmino deixou escrito: justo castigo, diz Santo Agostinho, será para o pecador que se esquecer de si na hora da morte, depois de ter esquecido a Deus durante a vida. Será atingido de forma duríssima o pecador. Esquecerá de si mesmo ao morrer aquele que, ao viver, esqueceu-se de Deus. O apóstolo dá-nos este aviso: não vos enganeis de Deus, não se pode zombar. Aquilo que o homem semeia, isto também colherá. Aquele que semeia em sua carne, da carne colherá corrupção. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Seria zombar de Deus viver desprezando as suas leis e angariar dele o prêmio e a glória eterna. Mas de Deus não se pode zombar. O que nesta vida se semeia, recolhe-se na outra. Quem semeia os prazeres proibidos da carne, outra coisa não lhe cabe senão corrupção, miséria e morte eterna. Cristão meu, aquilo que se diz aos outros é dito também a ti. Diz-me se encontrasse já na hora da morte, desesperado por médicos, destituído dos sentidos e reduzido prontamente em agonias, quanto não rogarias a Deus que te concedesse ainda um mês, uma outra semana de vida para ajustar as contas de tua consciência. E Deus já te dá este tempo? Agradece-lhe e repara, de pronto, o mal realizado, e aplica todos os meios para te achares em estado de graça, quando a morte vier, porque então já não haverá mais tempo de o fazer. Afetos e súplicas. Ah, meu Deus, quem teria tido tanta paciência para comigo quanto vós haveis tido? Se não fosse a vossa infinita bondade, desconfiaria do perdão, mas trato com um Deus que morreu para perdoar-me e salvar-me. Ordenais que tenha esperança. Quero, pois, esperar. Se meus pecados me espantam e me condenam, me dão ânimo vossos méritos e as vossas promessas. Prometestes a vida da graça a quem retornar a vós. Convertei-vos e vivei. Livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. Prometestes abraçar a quem a vós se volta. Voltai outra vez a mim, e eu voltarei de novo a vós. Livro de Zacarias, capítulo 31, versículo 3. Dissestes que não sabeis desprezar quem se humilha e se arrepende. Não desprezarás, ó Deus, um coração contrito e humilhado. Salmo 50, versículo 19. Eis-me aqui, Senhor, a vós me dirijo, confesso-me, digno de 1000 infernos e arrependo-me de vos ter ofendido. Vos prometo firmemente de não querer mais ofendermos e desejar sempre amar-vos. Não permitais que eu viva ingrato a tanta bondade. Eterno Pai, pelos méritos da obediência de Jesus Cristo, que morreu para sujeitar-se a vós, fazei com que obedeça a vossa vontade até a morte. Amo-vos, ó sumo bem, e pelo amor que vos tenho, quero obedecer-vos em tudo. Dai-me a santa perseverança, dai-me o vosso amor, e nada mais vos peço. Maria, minha mãe, intercedei por mim.